Aleluia. Isaías 44. Nós vamos ver o versículo do 3 ao 5. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Isaías 44. Glória a Deus, aleluia. Versículo do 3 ao 5, que diz assim: porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre a tua descendência. E brotarão entre as ervas como salgueiro junto ao ribeiro das águas. E este dirá: eu sou o Senhor. E aquele se chamará o nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou o Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Lindo demais, não é, meus irmãos? Meu Deus do céu. Aleluia. Vamos fazer uma pequena oração. Glorioso Deus, aqui está, meu Deus, a tua palavra. Fala, meu Deus, conosco através da Bíblia, através da palavra de Deus. Senhor, aqui está esse voto que eu estou fazendo com o Senhor. Ó Deus, eu necessito do teu milagre, da tua vitória, da tua bênção. Ó meu querido Jesus, confirma a tua grande obra em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, aqui nós vemos uma promessa, né, dita lá no Antigo Testamento, aleluia, a respeito, irmãos, do Espírito Santo, a respeito do revestimento que Deus tem para dar para a sua igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. E eu derramarei água sobre esse sedento. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E torrente sobre a terra seca. Glória a Deus, Vocês aleluia. vejam, meus queridos irmãos, uma promessa. E essa promessa, meus amados irmãos, não é uma promessa que foi feita pelo homem. Glória a Deus, Glória a Deus. Não foi homem nenhum que prometeu. Não foi uma entidade que prometeu. Não foi uma igreja que prometeu essa glória promessa. a Deus, aleluia, Jesus. Essa promessa foi feita por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor Deus, Ele tem para dar, irmãos. E Glória Ele a Deus. promete derramar água. Irmãos, observe isso. Ó, o homem pode ter, irmãos, o melhor solo, a melhor terra, pode ter a melhor semente, e pode ter os melhores adubos, e pode ter a melhor tecnologia para plantar a terra. Se não houver água, se não houver chuva, essa semente vai ficar mirrada na terra, no seio da terra, e ela não vai nascer. Glória a Deus, Ela vai morrer, ela vai ficar lá na terra. Pode ser terra boa, pode ter tecnologia, pode saber plantar. Se não houver água, ela não sabe. glória a Deus, Glória a Deus. Assim é também, meus queridos irmãos, a igreja do Senhor, glória a Deus, a igreja de Deus, irmãos, se ela não receber essa chuva que diz a palavra de Deus, glória a Deus, aleluia, Jesus. ela fica infrutífera. Glória a Deus, Aleluia. Ela tem que ser plantada, é claro, mas ela tem que receber, meus queridos irmãos, essa chuva, essa água, que sem a água não tem vida, meus irmãos. Pode plantar na terra, se alguém não aguarda, se não houver chuva, não sai a plantação, a semente não nasce e a plantação não produz. glória Só produz se ela receber chuva. E o Senhor está falando aqui, meus queridos irmãos, de uma chuva que Ele derramaria sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre a sua descendência, os seus filhos. Teve certo pregador que disse: é mais fácil fazer um leão virar vegetariano do que uma pessoa receber
a libertação, a santidade sem o poder do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. O Espírito Santo, a Bíblia diz que ele nos convence do pecado. Sabe o que é isso? Nos convence. Ele fala com você assim, ó, isso aqui é pecado. Você faz aquilo lá e o Espírito Santo toca em você e cobra você diz que você está pecando. Isso aí que você está fazendo é pecado. Você tem que parar com isso daí. Você tem que abandonar isso daí. Se você não abandonar, você não terá a salvação. O Espírito Santo vai falando, até convencer o ser humano do pecado. E o homem jamais ele pode ser santo. Ele jamais ele pode receber a unção de Deus, a não ser com a ação do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. E aqui a Bíblia diz assim: derramarei chuva sobre a terra seca. Você sabe o que é uma terra seca? Que ela está clamando por água, por chuva, rachada, clamando por chuva. Agora, irmãos, uma coisa que eu chamo a atenção é que a Bíblia diz: derramarei sobre o sedento. Escuta, temos sede. Ou se hoje você ligar o rádio num programa evangélico, estão falando lá de quê? De prosperidade. Estão falando, pode vir que você vai conseguir a tua casa própria, pode vir que você vai conseguir o seu carro próprio, pode vir que você vai trocar de carro, pode vir que você vai conseguir bom emprego, que você vai conseguir ser remunerado lá na firma onde você trabalha, lá no teu trabalho. Vem que você vai receber. O povo está com muita sede, irmão, de receber bênção material, de receber curas divinas. A Bíblia diz: derramarei água sobre o sedento. Será que temos sede de Deus? Mas que nós se importamos assim: não, eu vou na igreja buscar o poder do Espírito Santo, buscar a unção de Deus na minha vida, para me transformar, para me santificar, para me preparar, para me pregar o Evangelho, para me levar a palavra de Deus. Derramei água sobre o sedento. Então nós precisamos ter sede de Deus. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você sabe o que é que impede muitas vezes de Deus operar na nossa vida? É nós limitar o poder de Deus em nós. É às vezes achar que nós já recebemos tudo. Aí eu acho, não, para mim já está bom demais, eu já oro com revelação, eu já sei pregar o Evangelho, para mim está bom. Aí limitamos o poder de Deus. Mas esse nosso Deus é tão grande, esse nosso Deus é tão poderoso e Ele tem tantas coisas para nos dar. Glória a Deus. Aleluia. Veja, meus queridos irmãos, a igreja do passado. Aleluia, que igreja poderosa era. Eu me lembro, irmãos, há 36 anos quando eu aceitei Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Há 36 anos quando eu aceitei Jesus como meu Salvador, não tinha uma igreja bonita como essa aqui não, irmãos. Essa igreja aqui era um luxo, comparação com aquela igreja lá que eu aceitei Jesus, que eu aceitei dentro de uma casinha de um irmão. Era um irmão bem humildezinho. Ele tinha um fogãozinho a lenha assim, ó. Não tinha nem fogão a gás, fogãozinho a lenha. E daí nós fazíamos os cultos dentro da casa dele. Glória a Deus. Eu me lembro certo dia, irmãos, uma pessoa maldosa. Nós estávamos reunidos, uns 10 ou 12 irmãos. Uma pessoa maldosa, aquele irmão tinha aquele fogãozinho assim, uma casa de madeira com um fogãozinho com aquele chaminé furado a parede assim. Aquele camarada chegou e jogou uma bomba dentro do chaminé, do fogão do bomba. E o povo de Deus orando, e nós buscando Deus, mas era fogo, meus irmãos, era fogo. Glória a Deus. Era fogo. Aquilo era até bonito de ver, jogar suplente ali dentro, eu falar e ficar curado na hora. Que o povo estava orando e falando língua estranha e soltando e chorando. Aí quando terminava a oração, o camarada estava com os olhos no olhar do rosto, banhado em lágrimas. E uma pessoa jogou aquela bomba no chiminé ali e deu aquela explosão que levantou cinza para todo lado assim, que cobriu a casa do irmão. Você pensa, meus irmãos, que nós se assustamos? Não. Aleluia. Que parecia que mais fogo caiu. Quando deu aquela explosão, que a fumaça estava qualquer coisa na
acontecido com a igreja do passado. A Bíblia Sagrada fala, irmãos, da perseguição dos irmãos. Na época que os romanos atacaram a igreja, você sabe o que eles faziam com os cristãos? Eles pegavam os cristãos e tinha uma arena. Eles tiravam a pele de carneiro, pele de cabrito, e pegavam os irmãos na marra e vestiam ele com pele, com a pele de um cabrito ou de uma ovelha, costurava e jogava no meio da arena e largava os cachorros em cima. E os cachorros lançavam e mordiam os irmãos como se estivesse pegando bicho. Jogavam para os leões, para os touros bravos, e eles devoravam os irmãos. Você pensa que por causa daquilo lá os irmãos ficavam com medo? A Bíblia diz que mais a igreja crescia. Quanto mais o Senhor escorria na arena, mais a igreja crescia. Por quê? Porque a igreja estava cheia do poder de Deus, estava cheia do Espírito Santo. Então aquilo lá, irmãos, fazia os crentes ficaram mais fortes, mas os crentes ficaram mais corajosos, e se levantavam com força, e ia avançando mais, e a queda do diabo foi nascendo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Hoje, irmãos, existe pessoa aí que Deus, ele se bateu o pé ao lado dele, ele larga a Bíblia e corre e nunca mais volta na igreja. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Mas a promessa de Deus, Glória a Deus, aleluia, aleluia. derramarei água Glória a Deus, aleluia. sobre os sedentos. Será que nós temos menos sede de receber isso de Deus? Você sabe, irmão, se a fome, quando ela bate na pessoa, ela dá uma alerta. Seu estômago, quando você fica com fome, ele dá uma alerta. Mas se você resistir e não comer, a fome passa. Eu já passei Glória fome. a Deus, aleluia. Eu já passei fome. Já me aconteceu, irmãos, eu fui dirigir igreja num lugar que ninguém tinha pedido igreja. Glória Eu peguei uma malinha, os meus pais, os meus irmãos, ninguém era crente. Eu peguei uma mala e nem queria saber para onde eu ia. E eu fui dirigir a igreja. Eu cheguei numa cidade que só tinha alemão. Lá foi aberta uma igreja para me dirigir. Eu cheguei naquele lugar, irmãos, eu trabalhava nessa vida. E daí o pastor fazia reunião, né? O pastor Rio Branco hoje é novo. Ele fazia reunião e ele era muito inspirado por Deus. E ele, certo dia, falando, irmãos, tem igreja no campo, sem pastor. E nós tínhamos, irmão, nós éramos ali na Vila Boa Esperança, era certo? E nós, parece que, se não me engano, na época, nós tínhamos, era 14 ou 15 obreiros. Glória a Deus, você sabe que, irmãos, aleluia. os obreiros, eles disputavam para ver quem abriu o culto. Glória a Deus, Olha, era uma aleluia. escala assim, ó. 7 horas começava o culto. Se desse 7 e 5 e o obreiro estava escalado, tinha uma escala lá, o obreiro não chegasse, o outro obreiro corria e pegava o culto, porque ele queria tomar o Glória lugar. a Deus, aleluia, Jesus. Ele queria, ele falou, nós vamos 5 minutos, eu vou pegar. E ele pegava